com processo 21.805. Agradeço, Excelência, nobre procurador, senhora conselheira, senhor conselheiro. Agora, trata-se de tomada de contas de governo da Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo, exercício orçamentário e financeiro de 2015, de responsável da senhora Aldemir da Silva Lopes, prefeito à época, aberta em face da falta de envio dos dados em tempo, contrariando a resolução TCE 87/2013, em razão do prazo estabelecido para a espécie. Caminhada a documentação da AFA, a segunda GC emitiu relatório de análise técnica, folhas 08/30, concluindo que o gestor deve ser notificado para apresentar esclarecimentos sobre os seguintes achados: 2 pontos. A. Envio intempestivo da prestação de contas anual. B. Não envio da lei orçamentária anual LOA. C. Execução orçamentária deficitária. D. O saldo que se transfere para o exercício seguinte no valor de R$ 3.384.929,76 não guarda conformidade com a análise dos extratos e conciliações bancárias realizadas pela Inspetoria de Contas, que apurou o saldo de R$ 2.427.930,43, apresentando uma diferença de R$ 956.999,33. E. Descumprimento ao disposto da Constituição Federal de 88, artigo 169, combinado com a Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 20, inciso 3, a linha B, em face ao gasto de 68,54% do total da receita corrente líquida com despesas de pessoal, cujo limite é 54%. F. Não fazer constar na prestação de contas o parecer emitido pelo controle interno, contrariando a resolução TCA 076/2012, artigo 6º, parágrafo único, inciso 3. G. Não atendimento à Lei Federal 131/2009, em virtude de não manter atualizado o seu portal da transparência, não dando a devida publicidade às contas públicas do município e análise. Ainda, as falhas, divergência entre as transferências financeiras recebidas e as transferências financeiras concedidas, item 7.3. Citado, senhor Aldemir Lopes da Silva, prefeito à época, folha 39, não foi dada a entrada na Secretaria das Seções de quaisquer documentos em cumprimento ao expediente de folha 39. Caminhado processo da AFA, a segunda GCE elaborou o relatório complementar de análise técnica, folha 49/57, pugnando novamente pela citação do responsável, tendo em vista que os dados de gestão não guardam conformidade, em sua totalidade, com as legislações de regência, devendo mesmo prestar esclarecimento sobre alguns itens ainda pendentes. Citado novamente, o senhor Aldemir da Silva Lopes, prefeito à época, folha 61/63, foi solicitada a prorrogação de prazo por mais 15 dias para apresentar a defesa. Mesmo assim, não foi dada entrada na Secretaria das Seções de quaisquer documentos em cumprimento ao expediente de folha 61. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, a ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito às folhas 70/72 dos autos de excelência. É o meu relatório. Com a palavra a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Tratam os autos de tomada de contas da Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo, responsabilidade do senhor Aldemir da Silva Lopes, prefeito à época, aberta pela falta de envio dos dados em tempo, contrariando a resolução TCE número 87/2013, no tocante ao prazo estabelecido para a espécie. A análise técnica constatou que a Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo enviou os dados relativos à prestação de contas referente ao exercício de 2015 em 15 de junho de 2016, desfalcada da lei orçamentária anual, do parecer do Conselho de Saúde e do parecer do controle interno, e com os demonstrativos das concessões de diárias e das obras contratadas, em desacordo com a resolução número 87/2013. Do exame da documentação, verificou ainda a existência das seguintes falhas e irregularidades: contratação sem o devido procedimento licitatório, execução orçamentária deficitária, falta de comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, no montante de R$ 956.999,33, excesso de gasto com a despesa de pessoal do Poder Executivo, cujo percentual atingiu 68,54% da receita corrente líquida, portal da transparência desatualizado. Por fim, sugeriu a emissão de parecer prévio desaprovando a matéria, a devolução do saldo financeiro não comprovado e a aplicação de multas, precedidas da citação para a defesa do responsável.
regularmente citado para a defesa, o responsável não aproveitou a oportunidade, apesar do pedido de dilação de prazo. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 4 de dezembro de 2017. Analisando as peças constantes do feito, verifica-se, além do envio intempestivo das contas, que os dados encaminhados pelo ente vieram desfalcados da lei orçamentária anual, do parecer do controle interno e do parecer do Conselho de Saúde, e com os demonstrativos também, parte deles em desacordo com a resolução número 87/2013. Constata-se também que o ente apresentou uma execução orçamentária deficitária em R$ 3.192.169,52. Em relação às licitações e contratos, restou apurado que a Prefeitura realizou diversas contratações e aquisições sem o devido procedimento licitatório e sem qualquer justificativa para eventual contratação direta, seja por dispensa ou inexigibilidade de licitação, contrariando a Constituição Federal, artigo 37, inciso 21, e a Lei de Licitações e Contratos. Além disso, o responsável não comprovou o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte, no valor já citado aqui, de R$ 956 mil. No que se refere ao cumprimento de limites constitucionais, observa-se que houve excesso na despesa de pessoal do município, cujo percentual atingiu 68,54% da receita corrente líquida. Por fim, constata-se que o portal de transparência da origem apresenta dados desatualizados, descumprindo a Lei Complementar Federal número 131/2009. Embora o responsável tenha sido devidamente citado, o mesmo deixou de apresentar defesa ou qualquer justificativa que pudesse sanar as falhas apontadas. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pela emissão de parecer prévio, desaprovando as contas de governo da Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo, referente ao exercício 2015, com fulcro nas alíneas A e B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38/93. 2. Pela emissão de acórdão, considerando irregulares as contas de gestão da Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo, exercício 2015, com fulcro nas alíneas A e B, inciso 3 do artigo 51, do mesmo diploma legal, e 2.1, pela condenação do senhor Aldemir da Silva Lopes, prefeito à época, a devolver aos cofres da municipalidade o valor de R$ 956.999,33, em razão da não comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício seguinte. 2.2, pela aplicação de multa acessória ao senhor Aldemir da Silva Lopes, dosada a critério do plenário, em razão do dano causado ao erário, consoante disposto no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela aplicação de multa-sanção, também ao mesmo gestor, em razão das graves infringências das normas legais, consoante disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38/93, e pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias, especialmente em razão das aquisições e contratações de serviços sem o devido processo licitatório, o que contraria a Constituição Federal, artigo 37, inciso 21, e a Lei de Licitações, que é a Lei 8666/93. É o pronunciamento. Com a palavra a Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Excelência, ser breve não adianta me alongar, porque não pode ser diferente a análise e o voto, então, uma similaridade muito grande. Assim sendo, eu adoto e incorporo, também transcrevo na íntegra o parecer ministerial. E, com relação ao acordo, naturalmente considerando irregular as contas de gestão do prefeito e pela condenação à devolução, como também o Ministério Público já sugeriu, de R$ 956.999,33, e pela aplicação de multa acessória no valor de 10%, evidente, que significa R$ 95.699,93, e também a multa-sanção no valor de R$ 14.280, além, como já disse o próprio procurador, que eu adotei o seu parecer, a apuração do encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender. E também pela emissão de parecer prévio, como foi dito pelo nosso procurador também, considerando irregulares as contas de governo da Prefeitura. E pode ser diferente após a formalidade de estilo pelo arquivamento, Excelência. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Eu voto com o senhor presidente, com o nosso nobre conselheiro relator.
Conselheira Dulcineia. Com o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator.